Muito boa noite para todos vocês, como que vocês estão? Bem-vindos a uma nova Masterclass aqui em Conexão Visão. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge, eu trabalho aqui em Deus Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa nova Masterclass que a gente vai ter hoje, quinta-feira, às 8 da noite. Eu agradeço a todas as pessoas, eu envio um abraço para todos os pastores, todos os líderes que estão assistindo todos os vídeos que a gente está colocando aqui em Conexão Visão. Quero lembrar para vocês que a gente tem uma videoteca muito grande para que vocês possam assistir vídeos da visão, para que vocês possam assistir vídeos dos passos da visão. É muito importante para vocês, pastores, para vocês, líderes, que vocês possam aprender a visão G12 da fonte. É isso que é Conexão Visão. Conexão Visão é uma conexão de todos os pastores e todos os líderes da visão G12 no Brasil, para que possamos aprender realmente a desenvolver a visão. Temos masterclass, temos séries, temos seminários, temos a convenção nacional online, temos a pré-convenção nacional também, temos muito material de Bogotá, temos muita coisa que a gente tem feito para vocês aqui desde G12 Brasil. Então, se você é a primeira vez que assiste aqui essa masterclass, se você é a primeira vez que assiste com a gente, se de repente você assinou até agora, então é o momento para que você possa ir a todas as abas, possa ir a todos os menus e dê uma passada aí pela biblioteca da Visão G12, que tem muito vídeo para que você possa assistir e de repente tirar dúvidas, fazer perguntas. A gente é uma comunidade aqui. A ideia de Conexão Visão também é isso, que a gente possa ter uma comunidade, possamos ter uma ajuda, porque às vezes a gente tenta desenvolver a visão, mas não consegue, às vezes, recursos. A gente tem os livros, de repente a gente tem muita coisa, tem muita informação, mas também nós queremos fornecer uma guia, um caminho para que vocês possam desenvolver a visão de 12 e você seja um líder de sucesso e um pastor que cresça aqui na visão de 12 no Brasil. Então, hoje vamos ter a segunda parte da Masterclass, que começou faz 8 dias atrás, que foi Bons Resultados com o pastor Julian Flechas. Foi uma Masterclass incrível, porque a gente, às vezes, não sabe como dar esses bons resultados. Às vezes a gente não entende muita coisa e realmente foi uma coisa que abriu a nossa mente. Então, hoje também temos outra aula incrível com o pastor Julian, que eu vou dar aqui as boas-vindas, pastor. Eu quero te agradecer, pastor, por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, pastor. Pastor Julián, muchas gracias por estar aqui com nós outro jueves, por estar aqui en estas masterclass, y muchas gracias por sacar el tiempo para poder compartir y para poder ayudarnos aquí en la visión G12. Muchas gracias por estar aquí. Te dejo aquí con la palabra. Voy a invitar a la INE también, que ella nos va a hacer la traducción. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bendición estar nuevamente compartiendo hoy con todos ustedes. Todos, é uma alegria e uma bênção estar aqui compartilhando com todos vocês. Y bueno, sé que hoy va a ser un día de mucha edificación también para los que se conectan a esta masterclass. E eu sei que hoje vai ser um dia muito edificante para os que estão se conectando nessa masterclass. Y vamos a darle continuidad al tema. E vamos continuar com o tema que eu comecei faz 7 dias. Y hoy vamos a hablar acerca de las estrategias para alcanzar esos buenos resultados. E hoje nós vamos falar sobre as estratégias para alcançar os bons resultados. Pero me gustaría comenzar con una oración, invitarles a que cierren sus ojos. Mas eu gostaria de começar com uma oração, por favor, feche seus olhos. Padre, hoy presentamos este tiempo delante de ti. Pai, hoje nós apresentamos esse tempo diante de ti. Para que sea tu presencia en este lugar. Para que seja a tua presença nesse lugar. Y que esta clase E que essa classe sea de edificación seja de edificação para cada uno de tus hijos. Para cada um dos seus filhos. Que tú traigas Que tu tragas essas estratégias de tu Espíritu Santo do teu Espírito Santo para que podamos tener para que a gente possa ter
los mejores resultados os melhores resultados para glorificar tu nombre. para glorificar o teu nome. Es en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus, Amén. amém. Bueno, quiero compartir algo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 20. Bom, eu quero compartilhar algo que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Me he hecho judío a los judíos Tornei-me judeu para os judeus, para ganar a los judíos. a fim de ganhar os judeus. A los que están sujetos a la ley, Para os que estão debaixo da lei, aunque yo no esté sujeto a la ley, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Algo que hemos aprendido es a evaluar lo que queremos alcanzar y a quién queremos alcanzar. Algo que nós temos aprendido é avaliar o que nós queremos alcançar e quem nós queremos alcançar. Las estrategias van a variar de acuerdo al lugar, a la cultura, al ambiente y a la edad. As estratégias vão mudar de acordo com a idade, a cultura, o ambiente e a idade. Si vamos a conquistar jóvenes, las estrategias deben ser acorde a los jóvenes. Se nós vamos conquistar os jovens, as estratégias devem ser de acordo com os jovens. Si vamos a conquistar hombres, las estrategias deben ser acorde a la necesidad de los hombres. Se nós vamos conquistar homens, as estratégias devem ser de acordo com a necessidade dos homens. Y de acuerdo a el objetivo que nos vamos a trazar de conquista, asimismo las estrategias van a cambiar. E de acordo com o objetivo que nós vamos traçar, assim mesmo as estratégias vão mudar também. No podemos siempre usar las mismas estrategias, dependiendo también los tiempos. A gente também não pode usar as mesmas estratégias, dependendo dos tempos. Tal vez las estrategias que usamos hace 10 años ya hoy en día no funcionan. Talvez as estratégias que nós utilizamos há 10 anos atrás, hoje em dia não funcionam mais. Entonces es importante tener un equilibrio entre lo espiritual Então é importante ter um equilíbrio entre o espiritual y lo físico. e o físico. Hay dos contextos para poder desarrollar estrategias que nos den buenos resultados. Temos dois contextos para poder desenvolver estratégias para dar bons resultados. El rey David le encarga a su hijo Salomón construir un gran templo. O rei Davi encarregou para o seu filho, Salomão, construir um grande templo. Pero algo que David hace énfasis es que el templo debería ser algo muy grande y magnífico. Mas algo que Davi fez ênfase é que o templo deveria ser algo grande e magnífico. Y allí hay algo que debo tener en cuenta y es la imagen que también se proyecta como iglesia o como ministerio. E eu devo levar em conta a imagem que a gente pode projetar como igreja e ministério. El templo de Salomón fue el mejor que hubo en la historia del pueblo de Israel. O templo de Salomão foi o melhor que houve no templo de Salomão e de Israel. Llamó la atención de muchos reinos que estaban alrededor de este pueblo. Chamou muita atenção de vários reinos que estavam ao redor desse povo. Fue algo que llamó la atención y se volvió algo muy atractivo. Foi algo que chamou a atenção e tornou-se algo muito atrativo. Que hasta la misma reina de Saba fue a visitar a Salomón para mirar con sus propios ojos la grandeza de este templo. Que até a rainha de Sabá foi olhar o templo para ver com seus próprios olhos a grandeza desse templo. Hay muchas estrategias que a veces podemos desarrollar, Tem muitas estratégias que podemos desenvolver, pero que también tenemos que buscar el equilibrio entre la imagen que proyectamos mas também temos que buscar um equilíbrio entre a imagem que projetamos y lo que queremos lograr. e o que a gente quer conseguir. Para mí algo que fue importante cuando conocí a Jesús, Para mim, algo que foi muito importante quando eu conheci a Jesus, hace 24 años que lo conocí, faz 24 anos que eu conheci ele, muchos pastores y líderes me habían invitado a sus iglesias. muitos pastores e líderes tinham me convidado para suas igrejas.
Yo era como el objetivo de muchos ministerios. Eu era o objetivo de muitos ministérios. Un joven de 17 años con problemas de vicios, de rebeldía, Um jovem com 17 anos com problemas de vícios, de rebeldia, pero que el mundo me tenía muy atraído. que o mundo me tinha muito atraído. Y cuando ellos me hablaban de ir a sus iglesias, E quando eles me falavam de ir às suas igrejas, yo la verdad nunca me sentía atraído, eu, na verdade, nunca me sentia atraído, porque veía que lo que el mundo me ofrecía o me daba era mejor que lo que me daba la iglesia. porque eu via que o mundo oferecia ou me dava era melhor do que a igreja me dava. Mas cuando llegué a la misión carismática, Mas quando eu cheguei na missão carismática, que era el auditorio que había en aquella época, que se llamaba Templo de la 31, no Templo da 31, que era um auditório que havia na época, me impactó absolutamente todo. eu fiquei impactado com tudo. Vi excelencia Eu vi excelência, y eso se volvió algo llamativo para mí. e isso se tornou algo chamativo para mim. Me gustó la alabanza, Eu gostei do louvor, el sonido, do som, y tal vez yo fui y vi primero lo externo. e talvez eu fui e vi primeiro as coisas externas. Y esto me impactó. E isso me impactou. Y eso hizo que mi corazón se dispusiera E isso fez com que o meu coração ficasse disposto para que la palabra que Dios tenía ese día para mí para que a palavra que Deus tinha esse dia para mim entrara en lo más profundo de mi corazón. entrasse no mais profundo do meu coração. Y fue la estrategia que usó Dios E foi a estratégia que Deus usou para ganar mi alma. para ganhar a minha alma. Me sedujo Ele me seduziu con su amor, com seu amor, pero también me mostró un también lugar atractivo me mostrou um lugar atrativo para un joven de 17 años. para um jovem de 17 anos. Esto me marcó tanto Isso marcou tanto na minha vida que cada vez que nosotros pensamos en ganar a las personas, que cada vez que a gente pensa em ganhar as pessoas, no debemos pensar como cristianos. não devemos pensar somente como cristãos. Ahora, quiero aclarar este punto, Agora eu quero esclarecer esse ponto. porque el cristiano ya está acostumbrado a la iglesia Porque o cristão já está acostumado com a igreja. y todo lo ve bonito, E tudo para ele é lindo. todo es agradable. Tudo é agradável. Amamos al Señor, Amamos o Senhor. así el sonido no suene tan bien, Mesmo que o som não esteja tão bom. así el lugar no sea tan bonito, Mesmo que o lugar não esteja tão bonito. porque ya estamos enamorados de Dios. Porque a gente já está apaixonado por Deus. Pero nuestro objetivo no es el cristiano, Mas o nosso objetivo não é o cristão. nuestro objetivo son los del mundo. Nosso objetivo são as pessoas do mundo. Es ganar el mayor número de personas para Jesús. É ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Y las estrategias, E as estratégias. a veces nos vamos a lo espiritual Bom, às vezes a gente vai para o espiritual y es algo muy importante e é algo muito importante. y es primordial, E é primordial. pero también tenemos que usar algo creativo. Mas também a gente tem que usar algo criativo. Cuando el Señor Jesús habla a Pedro que lo hará pescador de hombres, Quando Jesus fala para Pedro que vai fazer ele um pescador de homens, si alguien tenía que tener estrategias para pescar, eran ellos. se alguém tinha que ter estratégias para pescar, eram eles. Y hay muchas maneras de pescar. E há várias formas de pescar. De pronto alguno ha practicado la pesca. Talvez algum de vocês já tenham praticado pesca. Cuando se usa la caña de pescar, Quando a gente usa a vara de pescar, pero nunca usan la misma clase de anzuelos. mas a gente nunca usa a mesma classe de anzol. Los anzuelos deben ser muy llamativos para los peces. Os anzóis têm que ser muito chamativos para os peixes. Y hay gran variedad de ellos. E tem muita variedade deles. Y deben estar buscando cuál es el que se aplica a la necesidad. E nós temos que buscar qual anzol se aplica à necessidade. Por eso el Señor nos habla a nosotros como pescadores también. Por isso o Senhor fala a nós como pescadores também. Y debemos pensar como ellos piensan. E devemos pensar como eles pensam. Y si los queremos ganar, E se a gente quer ganhar eles,
Debemos pensar qué es lo que ellos realmente necesitan, Devemos pensar o que eles realmente necessitam, qué es lo que ellos quieren o ver que eles querem ver, y hacer de la iglesia e fazer da igreja un lugar atractivo lugar atrativo también para ellos. também para eles. Que cuando ellos lleguen Que quando eles cheguem, puedan decir, me encanta este lugar. possam dizer: eu amo esse lugar. Y es increíble cómo muchas personas E é incrível como muitas pessoas, hemos hecho encuestas al interior de la iglesia a gente já fez muitas pesquisas dentro da igreja, y les preguntamos qué fue lo que les impactó de la reunión. e a gente pergunta o que vocês mais ficaram impactados com a reunião. Y muchos de ellos dicen primero lo que ellos vieron, E muitos deles falam que a primeira impressão que eles tiveram, antes de lo que escucharon. antes de escutar algo. Entonces, esa primera impresión es importante. Então, essa primeira impressão é importante. Y ahora muchos dirán, bueno, pero las estrategias espirituales son también importantes. E talvez alguns de vocês podem dizer: bom, mas as estratégias espirituais também são importantes. Y ya ahorita hablaré más de ellas. E daqui a pouco eu vou falar mais delas. Voy a hablar de algunos puntos Vou falar de alguns pontos para tener en cuenta que están dentro de las estrategias para poder tener esos resultados. para ter em conta que estão dentro das estratégias para ter esses resultados. La primera es renovación de mente, A primeira coisa é renovação de mente. romper los esquemas. Quebrar os esquemas. Cuando el apóstol Pablo dice, me hice judío a los judíos, Quando o apóstolo Paulo diz: eu me fiz judeus para os judeus, gentil a los gentiles, gentis para os gentis, con el fin de ganarlos, a fim de ganhá-los, eso era una estrategia isso era uma estratégia para llegar al mayor número de ellos. para chegar ao maior número deles. A veces nosotros tenemos barreras Às vezes nós temos barreiras en nuestra mente na nossa mente para ejecutar la obra de Dios, para executar a obra de Deus, porque a veces nos limitamos porque às vezes a gente se limita por los pocos recursos pelos escassos recursos, o tenemos pensamientos de decir de pronto no es tan importante, ou às vezes a gente pensa: não, não é tão importante. no, la gente tiene que venir así y punto. Não, as pessoas têm que vir assim como estão mesmo e ponto. Recuerdo un pastor de jóvenes Eu lembro de um pastor de jovens que me predicó mucho que me pregou muito para mim, y me invitaba mucho a la iglesia, e me convidava muito para a igreja. pero algo que a mí no veía coherencia en lo que él me decía Mas algo que eu não via coerência no que ele me dizia era aún su aspecto y su apariencia física. era o seu aspecto e a sua aparência física. Era de una iglesia muy tradicional, E ele era de uma igreja muito tradicional, donde la forma de vestir, onde a forma de vestir, la forma de hablar, a forma de falar, la forma de actuar a forma de agir era muy religiosa. era muito religiosa. Y él me invitaba a la reunión de jóvenes. E ele me convidava para a reunião de jovens. Y yo solo de verlo y escucharlo, E só de eu ver ele e escutar ele, yo no me imaginaba llegar a ser como él. eu não me imaginava ser como ele. Y decía, no, si eso es ser cristiano, yo nunca voy a ser cristiano. E eu dizia: não, se isso é ser cristão, eu nunca vou ser cristão. Porque estaban en un esquema de religiosidad. Porque ele estava num esquema de religiosidade. Y de hecho son iglesias que nunca crecen. E de fato são igrejas que nunca crescem. Son iglesias que pueden llevar 30 años São igrejas que podem ter 30 anos y no pasar de 100 personas. e não vão passar de 100 pessoas. Y dicen, ¿por qué no crecemos? E às vezes se pergunta: por que a gente não cresce? Oramos, Oramos, ayunamos, jejuamos, compartimos la palabra, compartilhamos da palavra, pero las personas no van a sus iglesias. mas as pessoas não vão para suas igrejas. Y es porque no están usando las estrategias correctas. E é porque essas igrejas não estão utilizando as Es estratégias porque corretas. no han renovado su mente. É porque não renovaram sua mente. No se han actualizado a la Não era se actual. atualizaram à era atual. Creo que en este tiempo de pandemia, Eu acho que nesse tempo de pandemia, si algo Dios ha llevado a la iglesia mundial, se algo Deus tem levado à igreja mundial,
es a salir de la comodidad de la iglesia é de sair da comodidade da igreja y proyectarnos a algo mucho más grande. e se projetar a algo maior. Muchos de nosotros no usábamos los medios audiovisuales, Muitos de nós não utilizamos os meios audiovisuais. no transmitíamos tal vez nuestras reuniones, Não transmitíamos as nossas reuniões, no usábamos las redes sociales, não usávamos as redes sociais, no usábamos la tecnología, não usávamos a tecnologia, pero el mundo sí la estaba usando mas o mundo sim estava usando de una manera incorrecta de uma maneira incorreta para transmitir mensajes que no edifican. para transmitir mensagens que não edificam. Y pienso que aún Dios permitió esta situación E eu penso que Deus até permitiu essa situação para sacudir la iglesia para sacudir a igreja y llevarnos a entrar en el campo e nos levar a entrar no campo que la iglesia tal vez nunca había entrado, que a igreja talvez nunca entrou, para llegar a alcanzar al mayor número. para alcançar o maior número. Y creo que hemos visto en este tiempo un mayor crecimiento E eu acho que nesse tempo a gente viu um maior crescimento y un mayor alcance e um maior alcance por entrar en un mundo que tal vez para la iglesia no era un mundo correcto. por entrar num mundo que talvez para a igreja não era um mundo correto. Entonces Dios nos llevó a renovar la mente, Então Deus nos renovou a mente, a romper esquemas, nos quebrou esquemas, a actualizarnos, nos atualizou, a aprender de redes nos fez aprender de redes y entrar en un campo que e nunca entrar habíamos num estado. campo que a gente nunca esteve, Pero el fin es alcanzar al mayor número. com o fim de alcançar o maior número. Entonces hay que cambiar nuestra forma de pensar, Então a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, porque las estrategias que se usaron en el pasado porque as estratégias que foram utilizadas no passado para tal vez evangelizar para talvez evangelizar funcionaron en esa época a una funcionaram generación, nessa época para uma geração. pero para esta generación Mas para essa geração, hay que usar las estrategias de esta generación. temos que utilizar as estratégias dessa geração. La mayor influencia en el mundo actualmente A maior influência no mundo atual es lo virtual. é a era virtual, é o virtual. Me impacta que los jóvenes, sobre todo, Eu fico impactado com os jovens, sus mayores influenciadores que os seus maiores influenciadores son los que salen en YouTube são os que estão no YouTube y con un contenido tan vacío, e com conteúdo tão vazio, tan incorrecto. tão incorreto. Entonces Dios dijo, la iglesia debe entrar en YouTube, Então Deus disse, a igreja deve entrar no YouTube. pero no podemos usar contenidos como de la época antigua. Mas a gente não pode usar o conteúdo da época antiga. Tenemos que ser estratégicos. Temos que ser estratégicos. ¿Qué necesita la gente de hoy? O que as pessoas de hoje precisam? ¿Cómo vamos a llevar el mensaje de una forma nueva, Como a gente pode levar a mensagem de uma forma nova, de una forma fresca de uma forma fresca y poder ganar al mayor número? e poder ganhar o maior número? Pero el primer punto es cambio de mente. Mas o primeiro ponto é mudança de mente. Lo segundo es creatividad. A segunda coisa é criatividade. Creo que el Espíritu Santo es muy creativo Eu acho que o Espírito Santo é muito criativo y siempre nos va a dar ideas nuevas, e ele sempre vai nos dar ideias novas, nos va a renovar. vai nos renovar. Me impacta que el ministerio de Jesús fue muy creativo en la forma de predicar. Eu fiquei muito impactado porque o ministério de Jesus era muito criativo na forma de pregar. Era sencillo, Era simples, era práctico, era prático. hacía muchas alegorías. Ele fazia muitas alegorias. Piensa que Jesús duró 3 días predicando a una gran multitud. Jesus ficou 3 dias pregando para uma multidão. La gente no comió durante esos 3 días. As pessoas não comeram durante esses 3 dias. ¿Será que la predicación de Jesús era aburrida? Será que a pregação de Jesus era chata? ¿Era anticuada? Era antiquada? Yo creo que era tan atractiva, Eu acho que era tão atrativa, de pronto divertida, talvez até divertida, que hacía que la gente aún se le quitaran las ganas de comer por escucharlo a él. que
que faziam com que as pessoas até perdessem a vontade de comer para escutar ele. Jesús era muy recursivo Jesus era muito recursivo y muy creativo e muito criativo para la generación de él, para a geração dele, para llegar a la necesidad de cada persona para chegar à necessidade de cada pessoa y llevarlos al reino de Dios. e levá-los ao reino de Deus. Si Jesús hubiera estado en esta época, Se Jesus estivesse nessa época, posiblemente lo que más hubiera usado serían los medios de comunicación. possivelmente o que mais ele usaria seriam os meios de comunicação. Y el mensaje sería tan fresco, E a mensagem seria tão fresca, pero tan moderno tão nova, mas tão moderna, para llegar a estas generaciones. para chegar até essas gerações. Y eso es parte de las estrategias. E isso é parte das estratégias. Con mi esposa en este tiempo nos ha llevado a renovarnos, Com a esposa, nesse tempo, a gente renovou bastante a aprender muchas cosas nuevas para aprender muitas coisas novas y sobre todo pensando en las nuevas generaciones e, acima de tudo, pensando nas novas gerações. y usar herramientas que lleguen a lo que ellos necesitan en este tiempo. Para usar ferramentas do que eles precisam nesse tempo. Entonces es muy importante ser creativos. Então, é muito importante ser criativos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? O que o Senhor quer fazer? ¿Cómo lo quiere hacer? Como Ele quer fazer? ¿Qué recursos debo usar? Que recursos eu devo utilizar? Pero siempre pensando en el nuevo, Mas sempre pensando no novo. siempre pensando en los de afuera. Sempre pensando nos que estão fora. El mundo les da muchas cosas muy atractivas. O mundo dá para eles muitas coisas muito atrativas. Tenemos que ser más creativos que los del mundo. E nós temos que ser mais criativos do que os que estão no mundo. Y el Espíritu Santo es mucho más creativo que el E o mundo. Espírito Santo é muito mais criativo do que o mundo. Vemos todo lo que el Señor creó A gente vê tudo que o Senhor criou. y en todo hay creatividad, E em tudo tem criatividade. hay excelencia Tem excelência. y nos hace ver un mundo muy hermoso. E a gente pode ver um mundo muito bonito. De la misma manera, el ministerio, Da mesma maneira, o ministério, tu célula, a tua célula, tu iglesia, a tua igreja, debe ser un lugar atractivo, deve ser um lugar atrativo, moderno, moderno, la forma de predicar. na forma de pregar. Tal vez ya no puedes ir igual que hace 10 años. Talvez você não pode fazer a mesma coisa que fazia 10 anos atrás. Aún el lenguaje que se usa Até na linguagem que se usa. debe irse renovando Você tem que ir se renovando para que las personas que nos escuchan para que as pessoas que nos escutam puedan entender el mensaje de una forma más directa, possam entender a mensagem de uma forma mais direta, sencilla y práctica, simples e prática, pero sientan el deseo de buscar a Dios. mas que sintam o desejo de buscar a Deus. Y cuando uno mira a la gente actualmente, E quando a gente olha para as pessoas atualmente, el concepto que ellos tienen del cristianismo o conceito que eles têm de cristianismo, a veces no es muy atractivo para ellos, às vezes não é tão atrativo para eles. porque hay iglesias que se quedaron en el pasado, en lo tradicional, Porque tem igrejas que ficaram no passado, no tradicional. y ellos dicen la verdad, no me llama la atención. E eles dizem, não me chama a atenção. Y aunque tal vez quieran conocer de Jesús, E talvez, mesmo que eles queiram conhecer de Jesus, a veces estamos poniendo nosotros mismos una barrera para que ellos lleguen. às vezes nós mesmos estamos colocando uma barreira para que eles se acheguem. Entonces siempre piensa en lo que hace un pescador. Então sempre pensa no que um pescador faz. ¿Qué peces quiero pescar? Quais peixes eu quero pescar? ¿Qué le gusta a ese pez? O que esse peixe gosta? Entonces voy a usar un anzuelo, Então eu vou usar um anzol, voy a ponerle una carnada vou colocar uma isca, de acuerdo a lo que el pez le gusta comer. de acordo com o que o peixe gosta de comer. Voy a hacerlo atractivo Vou fazer atrativo o peixe, para atraparlo. para conseguir pegá-lo. Entonces, igual pasa en la iglesia. Da mesma forma acontece na igreja. Y sé que el Espíritu Santo E eu sei que o Espírito Santo irá dando las estrategias, vai dando as estratégias, la creatividad, a criatividade, la sabiduría a sabedoria, para poder llevar a el mayor número para poder levar o maior número
a los pies de Jesús. aos pés de Jesus. Lo segundo, A segunda coisa, o bueno, ya tercera, bom, a terceira coisa, que es importante é importante en las estrategias, nas estratégias, es aprender a escuchar a otros. é aprender a escutar a outras pessoas. A veces uno como pastor Às vezes a gente, como pastor o como líder, ou como líder, aprendimos a hacer las cosas de una manera. a gente aprendeu a fazer as coisas de um modo. Voy a poner un ejemplo. Vou colocar um exemplo. Yo siempre he predicado en la reunión de jóvenes. Eu sempre preguei na reunião de jovens. En la iglesia tenemos un buen número de jóvenes. Na igreja a gente tem um bom número de jovens. Mis hijas aún son pequeñas. As minhas filhas ainda são pequenas. No tengo un líder de jóvenes, Não tenho um líder de jovens, pero tengo un equipo de 12 jóvenes. mas eu tenho uma equipe de 12 de jovens. Y tal vez yo soy de otra generación, E talvez eu sou de outra geração, que viví una serie de cosas, que vivi uma série de coisas, pero las batallas o las luchas que viví en mi época mas as batalhas ou as lutas que eu vivi na minha época son muy diferentes a los de esta generación. são muito diferentes dessa geração. Entonces, a veces uno se quiere quedar con lo que yo viví hace 20 años, Então, às vezes, a gente quer ficar no que eu vivi há 20 anos. pero eso ya no funciona actualmente. Mas isso já não funciona atualmente. Entonces, este equipo Então, essa equipe son los que organizan la reunión de jóvenes são os que organizam a reunião de jovens. porque están en medio de esta generación. Porque eles estão no meio dessa geração. Saben cuáles son las luchas, Eles sabem quais são as lutas, las necesidades, as necessidades, los problemas, os problemas y qué es lo que está afectando sus vidas. e o que está afetando as suas vidas. Y ellos organizan toda la reunión E eles organizam toda a reunião y me muestran y me dicen, queremos hacer esto. e me mostram e dizem, a gente quer fazer isso aqui. Y a veces a mí me parece como, esto es absurdo, E às vezes para mim isso parece assim, um pouco absurdo. eso no lo hagamos. Não vamos fazer isso. Pero a veces el Señor me dice, pero eso es lo que los jóvenes necesitan. Mas às vezes o Senhor diz para mim, mas é isso que os jovens precisam. Tal vez para mí en mi época Talvez para mim, na minha época, era de otra manera, era de outro modo. pero tengo que aprender a escuchar a mis discípulos Mas eu tenho que aprender a escutar os meus discípulos y retroalimentarme con ellos e ter um feedback com eles para estar actualizado. para estar atualizado. Y me gusta mucho estar en la reunión de jóvenes, E eu gosto muito de estar na reunião de jovens, escuchar a los discípulos, escutar os discípulos, qué ideas tienen, que ideias eles têm, qué estrategias tienen, que estratégias eles têm, y a veces reconocer que no siempre yo tengo la razón, e às vezes reconhecer que nem sempre eu tenho a razão. sino ser humildes y reconocer que esas estrategias es lo que debemos usar para este tiempo. Mas a gente tem que ser humilde e reconhecer que essas estratégias são as que a gente tem que usar nesse tempo. Entonces, dentro de las estrategias también es importante levantar equipos, E também é muito importante, dentro das estratégias, levantar equipes. tener gente idónea en cada área, Ter pessoas idôneas em cada área. los que son fuertes para ganar hombres, Os que são fortes para ganhar homens. que crear un equipo para que creen estrategias para llegar a los hombres. Criar uma equipe para criar estratégias para chegar aos homens. Igual con las mujeres, Da mesma forma com as mulheres, con los jóvenes. com os jovens. Pero es muy importante como líder aprender a escuchar a otros. Mas é muito importante como líder aprender a escutar a outros. Porque en la medida que uno los escucha a ellos, Porque na medida que a gente escuta eles, puede uno conocer su necesidad a gente pode conhecer a nossa necessidade y acoplar las estrategias de acuerdo a esas necesidades. e colocar as estratégias de acordo com essas necessidades. Los que tienen hijos, Os que têm filhos, que son jóvenes, que são jovens, de pronto son pastores, talvez são pastores, que han hecho las cosas a su manera de ver, que fizeram as coisas na sua maneira de ver. pero ¿cómo ayuda a que los hijos se involucren en el ministerio Mas como podem ajudar para os filhos se envolverem no ministério y traen ideas nuevas, e trazer ideias novas, frescas, frescas, del Espíritu Santo, do Espírito Santo, y esto genera un mayor impacto? e isso gere um maior impacto. Yo lo he visto en la iglesia,
Eu vi na igreja, con el pastor César com o pastor César y sus hijas, e as suas filhas, como ellas siempre traen una renovación en todas las áreas. como elas sempre trazem uma renovação em todas as áreas. Y aunque el pastor es la autoridad de la iglesia, O pastor é a autoridade da igreja, escucha a sus hijas, escuta as suas filhas, a sus yernos aos seus genros, y todas las ideas de las cosas nuevas que se hacen en la iglesia. e todas as ideias das coisas novas que se fazem na igreja. Muchas de ellas son porque sus hijas las trajeron. Muitas delas são porque as suas filhas trouxeram. Y la iglesia nunca se queda atrás, E a igreja nunca fica para trás. siempre está actualizada Sempre está atualizada y es de avanzada. e avançada. Pero cuando uno no aprende a escuchar Mas quando a gente não escuta a las nuevas generaciones, as novas gerações, uno se puede quedar relegado, a gente fica renegado, atrasado, atrasado. y a veces esto sí puede afectar el crecimiento de un ministerio. E às vezes isso sim pode afetar um crescimento do ministério. El siguiente aspecto es El siguiente libro de sueños. É o livro dos sonhos. Siempre tenemos que aprender a ponernos metas Sempre temos que colocar metas, y proyectarnos hacia el futuro. aprender a colocar metas e projetar-nos para o futuro. Es empezar a organizar y priorizar las necesidades de la iglesia Temos que começar a organizar e ver as necessidades da igreja. qué recursos debo tener Que recursos eu devo ter y de acuerdo a lo que quiera proyectarme o lo que quiera alcanzar, e de acordo com o que eu quero alcançar ou quero projetar. las estrategias también van a requerir de una inversión. As estratégias também vão precisar de um investimento. Si vamos a usar una estrategia para hacer una pesca de jóvenes, Se a gente vai usar uma estratégia para fazer uma pesca de jovens, a veces vamos a tener que invertir recursos, vamos ter que, às vezes, investir recursos. que desacomodarnos, Perdão, pastor, esqueci, cortou. que salir de nuestra zona de confort Que tem que fazer a gente sair da nossa zona de conforto y proyectarnos a conquistar ese gran objetivo. e fazer a gente se projetar a conquistar esse grande objetivo. El siguiente aspecto O seguinte aspecto es tener sentido común y buen gusto. é ter um sentido comum e um bom gosto. Las estrategias para tener buenos resultados As estratégias para ter bons resultados a veces no son cosas que uno tenga que tal vez rebuscar, às vezes não são coisas que a gente tem que inventar demais, sino que parten de principios de sentido común senão que partem de princípios de sentido comum y buen gusto. e bom gosto. Y entonces debemos ajustar esas estrategias, Então, nós devemos ajustar essas estratégias, ser recursivos ser recursivos con lo que Dios nos ha dado, com o que Deus nos deu, pero de una manera práctica y mas de uma sencilla, maneira prática e simples. poderlas usar Para podermos usá-las, para poder conquistar al mayor número. para poder conquistar o maior número. Y ahora voy a hablar de la parte espiritual. E agora eu vou falar da parte espiritual. Hablé primero de tal vez lo físico, Eu falei talvez agora primeiramente do físico, pero esto basado en encuestas y en estudios que hemos hecho, mas isso é baseado em pesquisas e estudos que fizemos. nos hemos dado cuenta que sí da resultados, A gente percebeu que sim dá resultados. porque la gente primero ve la iglesia, Porque as pessoas primeiro veem a igreja, ve nuestras vidas vê as nossas vidas, y nos estamos convirtiendo como en un gran anzuelo e a gente está se convertendo como em um grande anzol para pescar al mayor número. para pescar o maior número. Pero sabemos que lo espiritual también es muy importante. Mas nós sabemos que o espiritual também é muito importante. Entonces debemos también tener preparación espiritual. Então nós temos que ter também preparação espiritual. Cada vez que tenemos un gran desafío, Cada vez que a gente tem um grande desafio, una gran conquista, uma grande conquista, tenemos que preparar nuestra vida y preparar al equipo temos que preparar a nossa vida e preparar a equipe con mucha oración, com muita oração, con ayunos, com jejuns, con intercesiones com intercessão y sobre todo movernos e, claro, nos mover por una palabra específica. por uma palavra específica. Que Dios nos oriente y nos guíe.
Que Deus nos oriente e nos guie. No todas las estrategias van a ser iguales. Nem todas as estratégias vão ser iguais. En los 13 años que llevamos como iglesia, Nos 13 anos que temos como igreja, nos hemos lanzado diferentes desafíos. a gente se lançou em diferentes desafios. El primero que tuvimos fue llenar un coliseo O primeiro desafio que tivemos foi encher um coliseu que tenía capacidad para 3,000 personas. que tinha capacidade para 3.000 pessoas. Y en ese momento nuestra iglesia solo tenía 300 personas. E nesse momento a nossa igreja só tinha 300 pessoas. Y era un gran reto. E era um grande desafio. Pero en oración, Mas em oração, y estuvimos en un tiempo prolongado de ayuno, e fizemos um tempo prolongado de jejum, Dios nos dio la palabra, Deus nos deu a palavra, la promesa a promessa para esa gran conquista. para essa grande conquista. Pero vinieron estrategias Mas vieram estratégias também de cómo conquistar de como conquistar esse gran coliseo. esse grande coliseu. Y recuerdo que repartía mi equipo de 12 E eu lembro que eu dividia a minha equipe de 12 por sectores por setores en toda la ciudad em toda a cidade. y cada uno tenía que hacer una gran pesca E cada um tinha que fazer uma grande pesca en su sector, no seu setor, evangelizando en la calle, evangelizando na rua, persona a persona, pessoa a pessoa, invitándolos a conocer a Jesús. convidando-os a conhecer a Jesus. Y era una gran cruzada de milagros. Era uma grande cruzada de milagres. Y vimos el respaldo de Dios E nós vimos o respaldo de Deus. y más de 1,000 personas nuevas E mais de 1.000 pessoas novas conocieron a Jesús conheceram a Jesus. y el coliseo se llenó. E o coliseu ficou cheio. Pero un año después volvimos a hacer un evento en ese mismo lugar Mas um ano depois a gente fez um evento nesse mesmo lugar. y quisimos tener las mismas estrategias E a gente quis fazer as mesmas estratégias. y no nos fue igual. E não foi igual. Y yo decía, pero si eso nos funcionó antes. Mas eu dizia, mas se isso funcionou antes pra gente. Y tal vez me pasó lo de Josué, E talvez isso aconteceu, a mesma coisa com Josué, que aconteceu comigo. que cuando entró a conquistar la tierra prometida, Que quando ele entrou a conquistar a terra prometida, Dios le dio una estrategia Deus lhe deu a de estratégia cómo conquistar Jericó. de como conquistar Jericó. Y esto lo llevó a depender totalmente de Dios Isso o levou a depender totalmente de Deus y ver una gran victoria. e ver uma grande vitória. Pero nunca más Mas nunca mais la estrategia de las 7 vueltas a estratégia das 7 voltas, a los muros de una ciudad o muro de uma cidade, se volvió a usar. ele voltou a usar. Cuando fue a la segunda conquista, Quando ele foi na segunda conquista, él ya no confió de la misma manera en Dios ele já não confiou da mesma maneira y él ya no pidió la estrategia a Dios, e não pediu a estratégia a Deus, sino que él fue sabio en su propia opinión senão que ele foi sábio em sua própria opinião y desarrolló su propia estrategia e desenvolveu sua própria estratégia y fracasó. e fracassou. Cuando va a orar y le dice, Señor, ¿qué pasó? Quando ele vai orar e diz, Senhor, o que aconteceu? Dios lo guió cómo debía hacer las cosas. Deus lhe mostrou como deveria ser as coisas, Cambió la estrategia mudou a estratégia y vio resultados. e viu resultados. Pero la tercera conquista Mas a terceira conquista no fue igual ni a la primera ni a la segunda. não foi igual nem a primeira nem a segunda. Entonces debemos siempre estar muy alineados a la voluntad de Dios. Então nós devemos estar sempre muito alinhados à vontade de Deus. Y esto solo se gana en oración. E isso só se ganha na oração. Cada vez que hemos tenido grandes desafíos, Cada vez que a gente tem grandes desafios, Dios nos cambia las estrategias. Deus nos muda as estratégias. Y siempre le tenemos que decir, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres que hagamos en esta ocasión. E sempre devemos dizer, Senhor, nos mostra o que Tu quer que a gente faça nessa ocasião. Hace unos 4 años Faz uns 4 anos, hicimos acá en Mosquera Noche de Milagros fizemos aqui em Mosqueira Noite de Milagres, con el pastor César com o pastor César, y hubo más de 18,000 personas. e houve mais de 18.000 pessoas. Y las estrategias que usamos para esa gran conquista, E as estratégias que utilizamos para essa grande conquista, aunque la oración, el ayuno y la intercesión siempre son igual, mesmo que a oração, o jejum, a intercessão sempre são igual, la manera como salimos a conquistar las personas o modo que a gente saiu para conquistar as pessoas tuvo que ser diferente.
teve que ser diferente. Y cada equipo de 12 E cada equipe de 12 se movió en una estrategia diferente, se movia numa estratégia diferente, de acuerdo a lo que el Señor les daba. de acordo com o que o Senhor os dava. Y fueron muy creativos E foram muito criativos y muy prácticos e muito práticos. y se vieron los resultados. E a gente pôde ver os resultados. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a que siempre Então, isso deve levar a nós a que sempre las estrategias sean guiadas por el Señor. as estratégias sejam guiadas pelo Senhor. A veces no porque le funcionó a alguien me va a funcionar a mí. Nem sempre porque funcionou com fulano vai funcionar comigo. Es que eso lo hicieron en Bogotá y les funcionó, entonces aquí también me va a funcionar. É que isso fizeram lá em Bogotá e funcionou, então aqui também vai funcionar. Porque tal vez el Espíritu Santo quiere usar otra estrategia. Porque talvez o Espírito Santo queira usar outra estratégia. Muchas personas alrededor del mundo Muitas pessoas ao redor do mundo que entran en la visión G12 que entram na visão G12 tratan de copiar las mismas estrategias tentam copiar as mesmas estratégias que se han usado en otros lugares que se utilizaram em outros lugares para conquistar para conquistar y no ven resultados. e não vêm resultados. Y después dicen, la visión no funciona, E depois dizem, a visão não funciona. pero la visión sí funciona. Mas a visão sim funciona. Mas deberás ser sensible al Señor Mas você tem que ser sensível ao y Senhor muy creativo e muito criativo, de acuerdo a la cultura, de acordo com a cultura, al objetivo ao objetivo y a los tiempos e aos tempos de saber qué recursos usar de saber que recursos usar y qué estrategias usar e que estratégias usar para ver resultados. para ver resultados. Y cuando desarrollas la visión, E quando você desenvolver a visão, vas a darte cuenta que sí funciona, você vai perceber que sim funciona. que lo único que cambiaron Que a única coisa que mudou fueron las estrategias foram as estratégias para conquistar. para conquistar. La visión es una, A visão é uma, ya está establecida. já está estabelecida. Ganar, Ganhar, consolidar, consolidar, discipular y enviar. circular e enviar. Pero en cada proceso, Mas em cada processo, aun cuando ya está establecido, mesmo que esteja estabelecido, tendrás que ser muy creativo. você tem que ser muito criativo. ¿Cómo voy a ganar? Como eu vou ganhar? ¿Cómo voy a consolidar? Como que eu vou consolidar? ¿Cómo voy a discipular? Como que eu vou discipular? ¿Y cómo voy a enviar? E como eu vou enviar? Pastor, es que yo vi en otro país que usaron esta estrategia para Pastor, ganar. eu vi em outro país que utilizava essa estratégia para ganhar. Y yo hice exactamente lo mismo. E eu fiz a mesma coisa. Fui fiel, Fui fiel, pero no vi resultados. mas não vi resultados. Tal vez no le preguntaste al Espíritu Santo Talvez você não perguntou para o Espírito Santo si debías usar esa misma estrategia para esa área. se você deveria utilizar essa mesma estratégia para essa área. Entonces siempre tenemos que estar muy abiertos y sensibles Então sempre temos que estar muito abertos e sensíveis a lo que el Espíritu Santo ao que o Espírito Santo quiere hacer en cada tiempo. quer fazer em cada tempo. En este tiempo, Nesse tempo, las estrategias han cambiado totalmente as estratégias mudaram totalmente y nos han llevado a esforzarnos más, e nos levaram a nos esforçar mais, porque ahora hacemos encuentros virtuales. porque agora a gente está fazendo encontros virtuais. Yo quiero confesarles algo. Eu quero confessar algo para vocês. Yo no quería hacer encuentros de Universidad de la Vida Eu não queria fazer encontros da Universidade da Vida virtualmente. virtualmente. Yo estaba en un esquema. Eu estava num esquema. Siempre los hacemos llevando a la gente a otro lugar. Sempre a gente faz levando as pessoas para outro lugar. Y eso es lo que nos ha funcionado. E isso é o que funcionou conosco. El contacto con la gente. O contato com as pessoas. Ministrar persona a persona. Ministrar pessoa por pessoa. Entonces no voy a hacer encuentros virtuales. Então, eu não vou fazer encontros virtuais. Además que nunca antes lo habíamos hecho. Até porque a gente nunca fez antes. Pero estamos viviendo un tiempo. Mas estamos vivendo num Y tempo el Espíritu nos está diciendo, no se limiten. que o Espírito está nos dizendo, não se limitem. No se amolden a este siglo. No se amolden a este siglo. Não se amoldem a este século. Renueven su mente. Renovem a sua mente.
y nos lanzamos a hacer el encuentro virtual. E a gente se lançou para fazer encontros virtuais. Cambiamos totalmente las estrategias. Mudamos totalmente as estratégias. No podemos salir a las calles a evangelizar. Não podemos sair às ruas para evangelizar. Todo ha sido virtualmente. Tudo tem sido virtualmente. Nos volvimos hasta youtubers, A gente se tornou até youtubers, pero empezamos a ver muy buenos resultados. mas a gente começou a ver bons resultados. Y Dios nos ha sorprendido E Deus nos surpreendeu que también en lo virtual que também no virtual Dios se glorifica. Deus se glorifica. Y para mí fue cambiar acá, E para mim foi mudar aqui, para los guías de los encuentros, para os guias dos para encontros, los líderes. para os líderes. Todo ha sido nuevo en este tiempo. Tudo foi novo nesse tempo. Tudo Sé tem que sido para novo. ustedes también ha sido nuevo, Sei que para vocês também tem sido novo. pero tal vez es lo que el Señor quiere usar en este tiempo Mas talvez o que o Senhor quer usar nesse tempo para llevar a más personas a conocerlo a Él. para levar mais pessoas a conhecer a Ele. Ahora usamos cámaras, Agora a gente usa câmeras, YouTube, YouTube, redes sociales, redes sociais, pero está dando resultado. mas está dando resultados. La gente está escuchando el mensaje. As pessoas estão escutando a mensagem. Tal vez hace unos años decíamos, nunca vamos a estar en eso. Talvez há uns anos atrás a gente falava, nunca Me ha vou estar funcionado nisso aí. esto que he hecho y así lo he hecho por años. Funcionou isso, eu sempre fiz isso e sempre funcionou assim. Pero el Señor nos ha cambiado los planes. Mas o Senhor nos mudou os planos. Entonces quisiera terminar con una oración Então eu queria terminar com uma oração, donde hoy cada uno le pida al Señor onde cada um possa pedir ao Senhor que el Espíritu Santo que o Espírito Santo renueve la mente, renove a mente, traiga la creatividad traga a criatividade y traiga esas estrategias e traga essas estratégias para este tiempo, para esse tempo para el tiempo venidero, e para o tempo que virá, para ganar a las nuevas generaciones para ganhar as novas gerações y ver el gran avivamiento e ver o grande avivamento por el que todos siempre hemos orado. pelo que a gente sempre tem orado. Quiero invitarlos a cerrar sus ojos por un Eu quero momento convidar que vocês fechem os seus olhos por um momento y que hoy tú le pidas al Señor, e que hoje tu peças ao Senhor, Señor, dame hoy Senhor, me dar hoje un cambio en la forma de pensar. uma mudança na forma de pensar. Cambia Muda y rompe e rompe todos los esquemas todos os esquemas en mi mente y corazón, na minha mente e no meu coração, las estrategias del pasado as estratégias do passado que tuvieron éxito por mucho tiempo. que tiveram sucesso por muito tempo, Tal vez en este tiempo talvez nesse tempo ya no funcionan. já não funcionam. Espíritu Santo, Espírito Santo, renueva mi entendimiento. renova o meu entendimento, Dame la creatividad, me dá a criatividade, el discernimiento, o discernimento, la sensibilidad a sensibilidade para las estrategias para as estratégias de conquista de conquista para este nuevo tiempo, para esse novo tempo, para la nueva era para essa nova que era estamos viviendo que estamos vivendo como iglesia como igreja a nivel mundial. a nível mundial. Permítenos, Señor, Permita-nos, Senhor, tener el Espíritu Santo ter o Espírito Santo guiándonos en todo paso guiando-nos em cada passo y dándonos todas las estrategias e nos dando as estratégias para poder llegar para poder chegar al mayor número de personas ao maior número de pessoas y ganarlas para ti. e ganhá-las para ti. Hoy te lo pedimos Hoje eu te peço, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Amén. Amém. Obrigado. Muchas gracias. Gracias. Obrigado. Muchas bendiciones para todos. Espero que haya sido de edificación esta masterclass. Espero que tenha sido de edificação essa masterclass. Y sabemos que son tiempos nuevos que Dios va a traer mucha bendición. E sabemos que são tempos novos que Deus vai trazer muitas bênçãos. Y que el Señor les va a usar en gran manera para conquistar estas generaciones. E que o Senhor vai usar vocês de grande maneira para conquistar essas gerações. Un abrazo para todos y nos vemos en Abrazo una para próxima todos. ocasión. Nos vemos na próxima ocasião. Pastor, muchas
Muchas gracias por esas 2 masterclass tan increíbles y próximamente esperamos tenerte aquí ya en Brasil presencialmente para que nos sigas ministrando. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga mucho. Gracias, Laine, também. Obrigado. Gracias. E eu vou compartilhar a última coisa para todos vocês. Eu quero que você aí possa rever as 2 masterclass. Elas vão ficar gravadas aqui na Conexão Visão e vocês podem assistir elas quantas vezes vocês quiserem. Se você quer compartilhar aí também o link para que as pessoas possam ver, fiquem à vontade. Mas muito obrigado também por assistir aqui a live com o pastor Julião. E esperamos você a próxima semana, porque vamos ter outra masterclass com outro convidado e vamos continuar crescendo antes de que o ano termine, tá bom? Um abraço para todo mundo, Deus abençoe, muito obrigado por tudo.